lá? Abra sua Bíblia agora, no segundo livro de Samuel, capítulo 17, e nós vamos fazer uma leitura bíblica, a leitura bíblica de hoje. 2 Samuel, capítulo 17, e nós vamos analisar o versículo 45. Enquanto você está encontrando 2 Samuel, capítulo 17, o versículo 45, eu já estou abrindo aqui a minha Bíblia também, para poder fazer a leitura junto com vocês. Você provavelmente agora já percebeu qual é o personagem que vamos abordar hoje. E aí algumas pessoas já estão dizendo aí, ó, agora todo mundo colocando Davi. Muito bem, Davi é o nosso personagem de hoje, tá bom? Vamos fazer a leitura bíblica. E diz assim: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O nosso personagem de hoje, você já percebeu que o nosso personagem de hoje é Davi. E Davi, ele começou a sua vida como um grande garoto, um grande jovem, um grande homem de Deus. E Davi é uma história muito conhecida da Bíblia, você conhece. Eu também conheço. Nós, desde pequenininho, quando entrei na igreja, tinha 4 aninhos de idade, mamãe já contava de um garoto que lutou com um leão, que lutou com um urso, aquele que derrubou o gigante. As crianças começam a dizer assim, ó, girou e derrubou o gigante. Temos músicas que falam a respeito deste personagem bíblico, e ele é um personagem que ele é. Poderíamos falar de outros personagens, como Pedro. Talvez você colocou Pedro, tem a mesma característica, aceitou a mensagem de Deus, teve a sua queda, mas reconheceu o seu erro. Essa é a característica de Davi. Então nós vamos falar de um personagem que começou nos caminhos de Deus, assim como José foi íntegro. E na semana passada nós abordamos sobre a personalidade e a história de José. Nós falamos que ele foi um homem íntegro, alguém que andou na verdade, alguém que não somente andou na verdade, mas que você podia confiar na palavra dele. Então ele não voltou atrás na palavra, no compromisso que ele fez com Deus. E acima de tudo, José também era um homem que vivia de acordo com aquilo que ele pregava. Então ele era coerente naquilo. O personagem de hoje, em algum momento da vida dele, ele deixou de andar na verdade. Ele começou a se contradizer. Ele pregava uma coisa e vivia outra. Você percebe isso? Davi, ele começou a se perder no meio do caminho. Mas eu quero que você volte a lembrar dessa primeira parte da história de Davi. Davi, ele chegou, e num dos primeiros relatos de Davi, já aparece ele enfrentando um gigante. Interessante que quando você observa 2 Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, se você analisa todo o capítulo, você vai perceber um guerreiro, um homem de Deus, um garoto que amava a Deus, um garoto que era íntegro, um garoto que se entregava, que tinha fé, um garoto que lutou pela causa de Deus. Ninguém estava disposto a enfrentar o gigante, mas Davi soltou pérolas de sua boca. Ele começou a dizer: você vem até a mim com a sua espada, com a sua lança, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É aquele Senhor que você está afrontando, aquele que você está dizendo palavras vãs, é no nome dele que eu vou conquistar os filisteus. E ele olhou um garotinho digamos 18, 17 aninhos de idade, pequeno, ruivo, como nós podemos ver no relato bíblico, mas audacioso, com brilho em seus olhos, corajoso. Os homens e as mulheres de Deus são homens determinados, homens e mulheres corajosos, pessoas que tomam uma decisão ao lado de Cristo e não têm medo de enfrentar os gigantes da vida. Deus deu a vitória para Davi. Deus estava com Davi. Por isso ele não tinha medo, por isso ele enfrentava os obstáculos, por isso ele derrotou o gigante. 2 Samuel, eu quero compartilhar o segundo texto com você de hoje.
2 Samuel capítulo 8, versículo 15 diz: Davi reinou sobre todo Israel, administrando o direito e a justiça a todo o seu povo. Davi, ele começou a governar o povo de Israel. Deus colocou um gigante na vida de Davi. Davi se tornou conhecido de toda a nação. Quem era Davi antes do obstáculo? E eu te faço uma pergunta: quem éramos antes dos problemas, antes dos obstáculos que enfrentamos? Quando Deus permite um obstáculo, Ele permite porque Ele quer fazer com que você cresça. Diante dos obstáculos, a igreja de Deus deve crescer e avançar na pregação do Evangelho. Não é porque estamos agora neste período de crise, neste momento de dificuldade, os obstáculos estão em nossa volta. São nestes momentos em que Deus mais demonstra o seu poder e a sua força. Só que a igreja de Deus precisa estar fixa, precisa estar dependente de Deus. Davi era dependente de Deus. Ele julgava as nações, ele governava o povo, e o povo prosperava nas mãos de Davi. Só que não era Davi, era Deus que estava trabalhando através do Espírito Santo na vida de Davi. Davi era cada dia mais parecido com Cristo Jesus. À medida que o tempo ia passando, todo o império ia clamando, ia exaltando o nome de Davi. Davi era um personagem que você pode perceber, um personagem diferente. Você percebe que ele cresce e ele se torna um rei aclamado. Ele era unânime diante do povo. O povo amava Davi. E isso, de certa forma, começou a trazer confiança para Davi. E à medida que Davi ia sentindo confiança, antes ele sentia confiança no Senhor, mas à medida que o tempo foi passando, os problemas foram acabando, ele foi sentindo confiança em si mesmo. Quero deixar claro para você um texto bíblico. E esse texto bíblico que eu vou compartilhar com você agora, é um texto bíblico que fala daquilo que estamos enfrentando. Quando você olha as páginas da Bíblia, você vai perceber que a Bíblia conta os defeitos dos personagens bíblicos. Você não vai ver a Bíblia exaltando, colocando muitas histórias de pessoas que venceram. Lá contém histórias de vitoriosos, só que neste mesmo livro contém muitas histórias de fracassos, de tentativas. Por quê? Porque na palavra de Deus quer te deixar claro que o segredo da vitória não é você. O segredo da vitória é Cristo. Ele é o centro da Escritura. É Ele quem te dá a vitória. Todos os personagens bíblicos, todos os que venceram porque foram dependentes de Deus. O texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês está em Efésios agora. Pode compartilhar conosco agora. Leia esse texto, está escrito assim, ó: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu quero compartilhar com você agora e te dizer, eu preciso que você entenda isso. O segredo da vitória do povo de Deus não está na igreja em si, não está em o quanto eu estou lendo a Bíblia, não está em quanto eu estou vindo à igreja. O segredo da vitória do cristão está na pessoa de Cristo Jesus. Enquanto você reconhece que você é um frágil pecador, enquanto você não reconhecer que você é débil, você é fraco, você não vai sentir necessidade de um Deus. E se você não sente necessidade de um Deus, você vai perceber que a sua luta não é contra qualquer um, é contra um inimigo experiente, um inimigo que ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir a sua vida. E o diabo não brinca nesse aspecto, ele não vacila. Certa vez, Davi estava ali tranquilo, ele percebeu que já estava dominando todo
todos em sua volta. Então o exército foi ali lutar contra o povo de Amon. E então ele começou: eu não vou nessa guerra. Davi estava ali andando talvez na sacada do seu apartamento, do seu palácio. E então na sacada do seu palácio, ele começa a observar todo o seu reinado. Ele começa a lembrar das palavras que as pessoas estavam falando a ele, dizendo: grandioso rei Davi, o Senhor é um homem de Deus. Davi, você é maravilhoso. Davi, nunca vamos ter rei como você. Essas palavras que as pessoas iam falando todos os dias para Davi, foram ficando gravadas em sua mente, em seu coração. E olhando todo o seu império, ele começou a deixar o Deus de lado. Aquele garoto que derrotou o gigante, começou a perceber que ele era forte. E ele esqueceu que na verdade ele era um garotinho fraco. Mas agora ele viu ele com aquela coroa, com aquela roupa, aquele palácio, e começou a observar. Amigos, quando estamos com o nosso momento, quando estamos parados, quando estamos com a nossa mente vazia, Satanás tem uma oficina de coisas para ocupar a nossa mente. Na televisão está cheio de coisas. Instagram hoje em dia, Facebook, WhatsApp, há muitos meios, TikTok agora. E você vai percebendo que a cada dia vai surgindo uma coisa nova. E Davi estava ali na sacada de sua casa. E ele talvez olhando para o seu celular. E ele olha uma mulher do seu império, do seu reinado. E quando ele olha talvez ali no palácio, ali embaixo, tomando um banho de piscina talvez. Olhando ele tomando talvez um bronzeado, com poucas roupas. Davi olha para aquela mulher e ele fica preso naquela imagem. E quando ele fica preso naquela imagem, ele começa a desejar aquela mulher. Ele começa a lutar, ter uma briga contra o eu dele. Só que finalmente ele fica contemplando aquilo. Ele fica observando cada vez mais. E de repente aquela mulher não sai da sua cabeça. Aquela mulher começa a ficar todo o tempo, ele sonha com aquela mulher. O Espírito Santo começa a lutar com Davi, falando: Davi, não faça isso. Davi, ocupe a sua mente. Davi começa a ficar pensando, remoendo aquilo, e começou a passar em sua mente dia e noite. Davi começa a arquitetar aquele plano de ter aquela mulher. Aquilo que era pecado, aquilo que era horrível aos seus olhos, começou a virar uma possibilidade. E ele começou a conversar: traga essa mulher para que eu possa conversar com ela. Ele começou a sair com aquela mulher um dia, 2 dias, e finalmente, aquela mulher já não podendo mais se conter, não conseguindo mais se segurar, ela começa a ceder para Davi. Davi começa a dar as suas investidas. Ele era um poeta, ele era um rei, ele era bonito. Davi, ele tinha tudo. Os reis daquela época, eles tinham direitos diferentes dos seus serviçais, das pessoas do seu império. Um rei era especial. O inimigo começou a dizer: você é especial, você é diferente. Você nunca vai ser pego, e se você for pego, você é um rei. Sabe, meus queridos amigos, o pecado, ele é trágico, ele destrói, ele começa pequeno. Pouco a pouco, o diabo foi colocando as possibilidades diante da mente de Davi. Será que eu estou pregando para alguém que fica flertando com a sua secretária? Que fica brincando com o Facebook, passando a imagem de mulheres, de homens, e você fica brincando com o pecado? Será que eu estou pregando para alguém que cedeu às paixões deste mundo, que está vivendo uma vida de adultério? Será que eu estou pregando para alguém que talvez ainda não cometeu o pecado do adultério, mas já mandou mensagens íntimas para a pessoa que não é o seu marido, que não é a sua esposa? Eu quero te dizer em nome de Jesus: pare. O Espírito Santo falava com Davi, clamava a Davi: Davi, para! E Davi não parava. Querido amigo,
Davi finalmente finalizou aquilo que ele estava planejando em sua mente. Ele se deitou com aquela mulher. E o trágico do pecado é que depois que você peca, você fica com vergonha de Deus. Mas se você não toma uma decisão logo, você começa a gostar do pecado. Davi começou talvez deitar com aquela mulher uma vez, duas vezes. E a guerra estava acontecendo, o marido sendo fiel a Davi, ao império, ao reinado dele. E Davi com a esposa, finalmente, Davi falou, é só uma vez, e agora acabou, foi só uma vez. E é isso que o pecado quer fazer. É isso que o pecado faz com a sua vida. Ele começa dizendo assim, olha, ninguém vai ver. É só um pecadinho. E é só um pecadinho. E é dessa maneira que você começa a se afundar no pecado. Finalmente a gente percebe que aquela mulher chega e bate na porta de Davi. Eu estou imaginando. E ela diz assim, Davi, preciso falar com você. Talvez Davi já comece a falar com aquela mulher, palavras bonitas. E ela fala, eu quero conversar sério com você. E Davi olha nos olhos daquela mulher e percebe que algo de grave aconteceu. E quando ele olha para aquela mulher, ela diz, eu estou grávida. Ah, querido amigo, será que você já passou por isso? Por algum momento em que seu pecado foi revelado? E seu coração começa a bater forte. E você começa a pensar, todos irão saber do meu pecado. O que você faz quando o seu pecado é revelado? O que você vai fazer? Davi, com seu coração acelerado, começou a já pensar, o que eu vou fazer? E o Espírito Santo dizendo para ele, Davi, confesse o teu pecado, eu tenho um plano para você. Escolhas, meus irmãos, escolhas. Davi tomou uma decisão novamente ali. Ao invés de confessar o seu pecado e aceitar o Espírito Santo, ele tomou a decisão, a escolha de chamar Urias, o heteu. Urias vem rapidamente para saber o que o seu Senhor quer dizer. O que o seu rei quer dizer? Quando Urias chega, Davi chega como um amigo. Olha o que pecado faz. Um homem que era um homem verdadeiro, honesto, íntegro, agora se tornou um homem galanteador, que cede às paixões, falso, mentiroso, adúltero. O pecado, ele vai se revelando, e à medida, e se você não disser um basta para o pecado, você vai mergulhar, e vai virar uma bola de neve, e você vai perder o controle. Olha o que o Espírito Santo começou a fazer com Davi. Aquele homem chega até Davi, e ele começa, meu Senhor, o que você precisa? Eu quero que você, um homem fiel, você sempre me serviu, eu tenho orgulho de você. Vai ali, passe agora uma semana, um dia com a sua esposa, deite-se com sua esposa ali, uma semana de folga para você. Urias não entende nada e fala, meu Senhor, jamais poderia fazer isso. Os meus amigos estão na guerra, estão lutando, eu não posso fazer isso. Deitar com minha esposa e ser desonesto para com os meus companheiros, enquanto eles estão sofrendo, eu estou no bem bom? Não faz o meu tipo. Não vou fazer isso, meu Senhor. Me peça outra coisa. Davi falou, amigo, deita somente uma noite. Davi tentou de todas as maneiras, mas o Espírito Santo estava trabalhando através de Urias. E cada não que Urias dizia para Davi, era uma resposta do Espírito Santo dizendo, pare com isso. Chega. Cada vez que Urias dizia não, o Espírito Santo estava dizendo para Davi, sim, confie em mim, dependa de mim, eu tenho um plano. Querido amigo, talvez você esteja aí pensando que o seu pecado é muito grave, e você já foi longe demais. Eu quero te dizer algo em nome de Jesus. Deus tem um plano para você, ainda que você não acredite, confesse o teu pecado, pare de inventar histórias. Deus tem um plano para você. Finalmente, Davi viu que não poderia lutar contra Urias. Ele era honesto, coisa que ele já não era mais. Ele era um homem de Deus íntegro.
E aquilo foi um tapa na cara de Davi. E finalmente, olha o que ele diz nesse verso que eu quero compartilhar com você. Ele diz o seguinte: e então ele escreveu uma carta, e ele disse: ponha Urias na linha de frente, e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que ele seja ferido e morra. Agora, Davi, percebendo a honestidade de Urias, entrega uma carta em sua mão, selada por ele. Urias era tão honesto que nem curiosidade talvez ele teve. Ele não abriu a carta. Ele pegou a carta, a sua sentença de morte, e trilhou o corredor da morte. Mal sabia ele que ali estava a sua sentença. Urias, com a carta na mão, entrega ali para o chefe da guarda, o chefe de todo o exército. E o chefe de todo o exército lê a carta. E ele tem um momento em que ele pode tomar uma decisão, fazer uma escolha. Querido amigo, talvez eu esteja falando para alguém que está cometendo um pecado porque o seu superior te mandou fazer algo. Só que se na palavra de Deus está te pedindo para ser honesto, se na palavra de Deus te pede para ser sincero, andar na verdade, não ser um adúltero, querido amigo, não importa quem é o teu chefe, o que importa é o teu Deus. Aquele chefe da guarda, ele, cheio de sangue nas mãos, não tomou outra decisão que não fosse aquela que o seu rei queria. E colocou Urias na frente da batalha, e Urias morreu naquele local. Querido amigo, o pecado ele é trágico. Davi, que começou com uma mentira, começou a flertar com aquela mulher, começou a brincar com o pecado, começou a adulterar, agora ele mata um homem inocente. Olha o que o pecado faz na vida do ser humano. O pecado ele é trágico. Mas, finalmente, eu quero colocar um texto para você aqui. Leia esse texto que nós vamos compartilhar na tela agora. O texto bíblico de Hebreus diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O seu pecado, ele não é oculto. Não existe pecado oculto. O seu pai, a sua esposa, o seu marido, o seu amigo do trabalho, o seu irmão da igreja, o seu pastor, ele não tem autoridade moral para te julgar. Mas Deus tem autoridade para te julgar. E aquele a quem você vai prestar contas, te vê. Ellen White menciona que a nossa vida é um livro aberto para o universo. E cada pessoa está sendo analisada como se ela fosse a única pessoa na face da terra. Você está sendo um protagonista. A sua história está sendo analisada. Não existe nada que você faça que não esteja sendo registrado. Davi começou a lutar contra o seu pecado. O Espírito Santo falava com Davi. E Davi começava a fugir do pecado. Finalmente ele deu um tempo do luto. Pega a mulher, toma como esposa, começa a dizer para todos agora, e todos começam a clamar a Davi como um rei justo, um rei bondoso, que dá honra aos seus servos. Mas ele vivia uma mentira. Que tragédia! Todos clamavam o nome de Davi, mas ele era uma farsa, ele era uma mentira. Talvez todos estão dizendo que você é um bom líder da igreja, você é uma pessoa de bem, a sua mulher te ama, mas ela não sabe talvez que você é uma mentira. Querido amigo, abandone o seu pecado, pare de sofrer, pare de lutar contra o Espírito Santo. Se nós pudéssemos entender que Deus está do nosso lado, Ele está nos observando, se tivéssemos a sensação de que o Espírito Santo está ao nosso lado, nós não viveríamos no pecado. Finalmente, Davi, com a sua mente já amortecida,
porque já estava lutando contra o pecado. Então Natan chega, o profeta do Senhor chega e começa a conversar com Davi. E ele chega de tal maneira que ele ganha a confiança de Davi. Davi, você não sabe o que aconteceu. Existem dois homens. O primeiro homem muito rico, tem muito dinheiro. E isso aconteceu no seu império, no seu reinado. E presta atenção para você ver a história. Este homem tinha muitos gados, tinha muitas ovelhas, ele tinha muitos animais. Ele tinha o animal que ele quisesse, ele tinha muito dinheiro. Existia um outro homem muito pobre. Ele tinha somente uma ovelhinha. A ovelhinha dele, ele amava tanto. Ele levava a ovelhinha para casa, a ovelhinha tomava água no copo dele. Ele abraçava a ovelhinha, ele comia junto com a ovelhinha. Era a única ovelha dele. Certa vez, um viajante chegou na casa do homem rico. E quando chegou na casa do homem rico, aquele homem rico olhou e queria receber bem aquele homem. E ele pensou em fazer ali, em sacrificar uma ovelhinha para oferecer a sua carne ao visitante. E quando ele olhou aquele homem pobre, ele pegou a única ovelha que ele tinha e ele matou e fez um churrasco para aquele visitante. Agora, meu querido rei, o que você acha disso tudo? O que você me diz a respeito disso? Olha a resposta de Davi nesse texto que eu vou compartilhar com você agora. E Davi disse: vou compartilhar o texto que está, deixa eu só ver o texto aqui, 2 Samuel. Me desculpa, esse texto eu não coloquei no nosso tema de hoje, mas eu vou ditar ele para vocês. Naquele momento, Davi disse as seguintes palavras: este homem, me traga este homem, porque esse homem merece a morte. Como um homem pode ser tão audacioso? Como um homem pode pegar a única ovelha, e ele tendo tantas? Me traga este homem, pois ele merece a morte. Naquele momento, Natan olha para os olhos de Davi e diz: querido rei, este homem é você. Naquele momento, a ficha de Davi cai. Davi cai em si. E ele percebe que o pecado dele não pode ser oculto diante de Deus. Querido amigo, naquele momento, Davi começou a chorar. Ele se desesperou. Ele sabia as consequências que ele poderia enfrentar. Então Davi toma uma das decisões mais difíceis de sua vida. Eu quero ler com você o texto bíblico que Davi escreve logo depois deste acontecimento. Pode passar para mim. Ele diz assim: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados perdoados e apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa. Aquele que não anda em hipocrisia. Enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo se desfinhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Olha, meu amigo, Davi, ele faz um relato no Salmos 32. Ele pensava que havia escapado. Eu me livrei, ninguém vai me pegar. Só que, querido amigo, Deus sabe de tudo. E enquanto você não confessar o seu pecado, você não vai perceber a sua culpa. Graças a Deus pelo Espírito Santo, porque ele continuou lutando por Davi. Se Davi não confessasse, se o profeta não fosse atrás de Davi, se o pecado dele não fosse revelado, Davi talvez iria morrer com aquele pecado. Quando Davi percebe a situação, ele começa a perceber que ele vai receber um castigo. Querido amigo, muitas vezes quando a gente lê a história de Davi, a gente fala, um homem que fez tamanho pecado e foi perdoado. Mas Davi, ele não somente foi perdoado, mas ele tem a consciência de que o seu pecado gera consequência. O que você não pode esquecer é que Deus perdoa o pecador, mas ele não elimina a consequência. Pecado é pecado.
E o pecado gera consequência. É uma escolha que você fez. Deus vai perdoar as suas iniquidades. Ele vai perdoar as suas transgressões. Mas as consequências ficam. Há muitas pessoas hoje que pedem perdão pelos pecados, mas com medo da consequência. Isso não é pecado, isso é remorso. E ninguém com remorso vai ir para o céu. Mas aquele que confessa os seus pecados, que se entrega ao Senhor, esse vai alcançar misericórdia. E então Davi escreve o Salmo 51, e você conhece o Salmo 51. Ele pede um coração novo, um coração limpo, e ele diz no final do texto: o Senhor é um Deus que não se deleita em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu já teria feito. Olha o que ele diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, o Senhor jamais irá desprezar. Olha, querido amigo, o que Deus espera de você não são suas atitudes, as suas ações. O que Deus espera de você é um coração dependente dEle, um coração que confessa os pecados. Ele espera de você sinceridade. Ele espera que você confie nele, que Ele tem um plano para a sua vida. Quero contar para você, mostrar para você um último texto bíblico, e eu quero finalizar com uma história. E o último texto de hoje diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem confessa os seus pecados e os abandona. Será que eu estou pregando para alguém que vive em pecado, mas através do Espírito Santo você recebeu um convite hoje? E o Espírito de Deus está te levando para que você possa renunciar, abandonar este pecado. E o que você vai fazer com o convite de Deus? Sabe, Davi era idolatrado, era aclamado pelo povo. Quando Davi pecou, todo o povo percebeu o seu pecado, porque Davi confessou o pecado, e Davi confessou o pecado para todos. Muitas pessoas começaram a pensar: se Davi não venceu, quem sou eu para vencer? Davi, quando ia repreender o seu filho, e ele viu um pecado que seu filho estava cometendo, muitas vezes Davi começava a pensar, consciência pesava. Ele lutava com isso todos os dias. Quando Davi foi ter o seu primeiro filho, seu filho morreu. Ele sofreu, foi pior do que a morte. Só que Deus perdoou Davi. Deus não eliminou a sentença de Davi, Ele pagou isso, até o final da sua vida Ele pagou pelo seu pecado. Mas Deus não abandonou Davi. Salomão se tornou o próximo rei, era filho de Davi e Betseba. Betseba também clamou pelo perdão, e Deus perdoou. Não há pecado que Deus não possa te perdoar, meu querido irmão. Por isso, entenda o segredo de Davi. Davi percebeu que ele, como rei, não era vitorioso. Ele era um garotinho que precisava da armadura de Deus. Ele lembrou da época que ele derrotou o gigante, e no meio do pecado ele falou: Senhor, me ajude a vencer esse gigante. Davi tirou sua própria armadura de rei e colocou novamente a armadura de Deus. O Espírito Santo preencheu o coração de Davi, a esperança, a certeza da salvação entrou em seu coração. Davi foi salvo. Você é somente um garotinho que precisa de um Deus que é o seu Criador. Deus te entende, Ele quer te salvar, mas tire a sua armadura. Coloque a armadura de Deus, passe mais tempo em oração, passe mais tempo estudando a palavra dEle, orando. Confessa o teu pecado hoje à noite ainda. A Gedislane vai cantar uma música. À medida que ela estiver cantando, tome a sua decisão de entregar o seu pecado a Deus. Confesse o seu pecado a Ele, e Ele é fiel e justo para poder te perdoar. Que Deus te abençoe. No
vencedor. Mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. A espada em punho estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Destemido, busco encontrar a paz, pois de Jesus a armadura é voraz. Dizem por aí que a mim ninguém vai derrotar, sem ver meus inimigos que me tentam sem parar. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. A espada em punho estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Saibam, pois, que ao cair eu oro ao meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. A espada em punho estou a chorar, pois dentro da armadura, dentro da armadura, dentro da armadura, dentro da armadura, só um menino há. Dentro da armadura só havia um garotinho. Davi se sentiu leve. E Davi, ele percebeu que ele precisava voltar a ser aquele garotinho dependente de Deus. Que você também sinta essa leveza nesta noite. Quero orar por você. Oremos. Senhor, eu te louvo, porque histórias como esta de Davi nos ensinam que mesmo que eu me torne um grande homem do Senhor, eu não sou nada se o Senhor não estiver dirigindo a minha vida, se não for dependente do Senhor. Ó Pai, eu imagino a leveza do coração de Davi depois que ele confessou o pecado. Ah, Pai, os seus filhos, são tantos os seus filhos que estão carregando um fardo em seu coração. O pecado está destruindo ele, está deixando ele em agonia. Ó Senhor, não desista deste irmão que está lutando. Que neste momento, Pai, que nós possamos entregar os nossos pecados, aqueles que nós estamos acariciando, que possamos entender que o pecado destrói nossas vidas.
que possamos confiar que o Senhor tem um plano para nós, que possamos receber o teu fardo que é mais leve. Ó Pai, que entendamos que o Senhor quer o melhor para as nossas vidas. Tenho certeza que este testemunho de Davi marcou toda a sua história e toda a sua vida. As pessoas já não olharam um homem pecador, mas um homem que reconheceu o seu erro e que continuou trilhando o seu caminho com Cristo Jesus. Nos dê uma boa noite, que possamos ter um dia de vitória amanhã, em nome de Jesus.